Certo, vamos mergulhar. Hoje, vamos abordar os agentes de IA vertical. Parece que em toda parte alguém está falando sobre eles. Qual é todo esse alvoroço? Bem, não é apenas empolgação. Estamos falando sobre uma potencial revolução em como o trabalho é realizado. Pense em uma IA que não é apenas geral, você sabe, pau para toda a obra, mas totalmente focada em tarefas específicas, tornando-se a especialista definitiva em um campo particular. Então, menos IA generalista, mais especialista especializado. Exatamente. E o burburinho é porque esses agentes de IA verticais estão prestes a ser enormes, talvez até 10 vezes maiores do que empresas SaaS. Isso, segundo o pessoal da Y Combinator, é algo bem grande no mundo das startups. Vamos destrinchar tudo isso hoje, ver o que deixa os especialistas tão entusiasmados com isso. É impressionante pensar que há apenas 2 anos ficávamos impressionados com a inteligência artificial que podia escrever postagens de blog básicas. E agora estão assumindo equipes e funções inteiras. Com a Speedbrand. Eles estavam por toda parte, por um breve momento, com conteúdo de blog de inteligência artificial deles. Mas isso era apenas a ponta do iceberg. A verdadeira mudança de jogo é que agora os agentes de IA podem lidar com fluxos de trabalho complexos, e não apenas com aquelas tarefas simples e pontuais. Então, quais são alguns exemplos reais desses agentes de inteligência artificial vertical que te deixam empolgado? Vamos começar com a Outset. Eles estão usando IA para revolucionar completamente como fazemos pesquisas de mercado. Imagine ir muito além daquelas ferramentas tradicionais, como a Qualtrics. Então não é apenas coletar dados, é realmente compreender o que esses dados significam. Bingo. A inteligência artificial da Outset pode analisar a linguagem, entender as nuances e extrair insights que levariam uma eternidade para uma equipe de analistas humanos descobrir. Depois tem MTIC, e prepare-se para esta. Eles estão substituindo equipes inteiras de testes de garantia de qualidade. Isso é um movimento ousado. Como isso funciona? A inteligência artificial deles automatiza todo o processo de teste de software. Desenvolvimento mais rápido, menos bugs, você diz o que quiser. Enormes economias de custos para as empresas também. Parece um sonho para qualquer empresa de software. Então, isso é apenas uma coisa tecnológica ou outras indústrias estão participando da ação? Está se espalhando como fogo. A Priora, por exemplo. Eles estão usando IA para transformar o recrutamento de tecnologia. Imagine agentes de IA que podem conduzir aquelas triagens técnicas iniciais e até algumas triagens básicas de recrutador. Nada mais de peneirar montanhas de currículos. Uau! Isso poderia economizar muito tempo para os recrutadores e potencialmente encontrar candidatos melhores, certo? Absolutamente. E tem também a KPI. Eles estão criando chatbots incrivelmente eficazes para ferramentas de desenvolvimento. Esses não são os chatbots comuns. Todos já passamos por aqueles chatbots básicos frustrantes. O que diferencia os da KPI? Os bots da KPI, eles conseguem realmente entender e responder a perguntas técnicas complexas. Pense nisso. Equipes menores de desenvolvedores podem agora suportar uma base de usuários muito maior sem suar a camisa. É como ter um exército de especialistas disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana. Exatamente. Mas não se trata apenas de eficiência. Esses agentes de IA também estão revolucionando o atendimento ao cliente. Veja o Power Help. Eles estão desenvolvendo agentes de suporte ao cliente com IA que conseguem lidar com fluxos de trabalho realmente complicados, muito além do que os chatbots básicos podem fazer. Então, os agentes de IA do Power Help estão realmente resolvendo problemas, não apenas repetindo respostas pré-programadas. Sim, e os resultados são impressionantes. Por exemplo, a GuideGML criou um agente de IA para a Zepto, uma empresa de supermercado online. Esse agente lida com 30 mil bilhetes de suporte ao cliente todos os dias. 30 mil? Isso é um centro de atendimento inteiro por si só. Como eles conseguem treinar uma IA para algo tão complexo? É aí que startups como a Oi Robô estão nascendo para criar impacto. Eles são basicamente uma escola para robôs, treinando agentes de IA para ter uma inteligência e empatia mais parecidas com a humana. Então, eles não estão apenas ensinando habilidades técnicas a esses agentes de inteligência artificial, mas também como ser humanos. Isso. A oirobô.com tem essa metodologia super interessante. Eles usam um sistema que espelha para a educação humana, desde a pré-escola, escola primária, até a pós-graduação. Isso é louco. Eles estão realmente treinando esses agentes de IA como treinamos nossas crianças? Basicamente. E a equipe deles é incrível. Eles têm psicólogos, linguistas, especialistas em ciência de dados, especialistas em ética, tudo. Eles estão realmente comprometidos em construir uma inteligência artificial que entenda e responda às necessidades humanas. Estou percebendo um tema aqui. Não é apenas sobre a tecnologia, é sobre os valores que impulsionam seu desenvolvimento. Absolutamente. E não podemos esquecer da Salient. Eles estão usando inteligência artificial para automatizar a cobrança de dívidas. Pense em chamadas de voz com inteligência artificial, não aqueles enormes call centers com alta rotatividade. Cobrança de dívidas pode ser um assunto tão delicado. Parece que ter um agente de inteligência artificial para lidar com essas conversas poderia realmente fazer a diferença. Pode ser uma mudança de jogo. E isso levanta um ponto importante. Ao delegarmos essas tarefas para a inteligência artificial, precisamos garantir que estejam sendo feitas de forma ética. Certo. Automatizar uma tarefa é uma coisa, mas garantir que seja feita de maneira justa e humana é outra. E é aí que startups como a Oi Robô estão realmente criando o caminho. Elas estão criando agentes de IA com empatia e consciência ética embutidas. Elas não estão apenas criando robôs, estão criando robôs responsáveis. Então, parece que a principal conclusão aqui é que encontrar o agente de IA certo é crucial. Nem toda IA é criada igual.
E é importante escolher uma que esteja alinhada com seus valores e objetivos. Não poderia ter dito melhor. É como montar uma equipe de especialistas. Cada agente de IA tem suas forças e fraquezas, e você precisa encontrar aqueles que se encaixam nas suas necessidades específicas. Trata-se de encontrar a inteligência artificial certa para o trabalho e também a certa para o mundo. É incrível pensar em todos esses exemplos incríveis de agentes de inteligência artificial que já estão mudando o jogo em tantas indústrias. Estamos apenas começando. À medida que a tecnologia de inteligência artificial continua a ficar mais inteligente, acho que veremos surgir ainda mais aplicações criativas e inesperadas. É empolgante, mas para as empresas que estão começando a explorar essa coisa toda de inteligência artificial, pode parecer um pouco demais, sabe? Por onde É verdade, elas devem o mundo da começar. inteligência artificial pode ser um pouco avassalador. Lembra mais cedo quando falamos sobre a inteligência artificial frequentemente assumindo aqueles, como chamamos, aqueles trabalhos chatos de passar manteiga? Esse Escreva é, na verdade, um essas ótimo tarefas ponto de que são partida. super repetitivas e que, sinceramente, ninguém realmente gosta de fazer, como inserção de dados ou aquelas interações básicas de suporte ao cliente. Bingo. Essas geralmente são as tarefas adequadas para a automação. Começando por aí, as empresas podem ter uma noção real de como os agentes de inteligência artificial podem fazer a diferença, sem mergulhar de imediato no mais profundo. Portanto, em vez de tentar mudar tudo de uma vez, as empresas devem procurar por aqueles pontos onde a IA pode simplificar as coisas e permitir que seus funcionários se concentrem em tarefas estratégicas mais interessantes. Exatamente. E não se trata sempre de substituir equipes humanas inteiras. Às vezes, é sobre dar a elas um impulso superpoderoso. Lembra daquele CEO usando bate-papo de voz com IA para obter resumos dos funcionários? Isso é IA tornando a liderança humana ainda melhor, não obsoleta. Isso é um bom ponto. Não se trata de inteligência artificial contra humanos. Trata-se de encontrar maneiras para eles trabalharem juntos e obterem melhores resultados. Absolutamente. E encontrar o agente de IA certo é super importante. É como montar uma equipe dos sonhos de especialistas, cada um com suas habilidades especiais. Mas como as empresas navegam nesse mundo louco da inteligência artificial e encontram os agentes certos para suas necessidades? Parece que há tantas opções disponíveis. Eu entendo. Pode parecer uma selva. Mas há algumas coisas que as empresas podem fazer para tornar isso menos assustador. O mais importante é realmente entender suas próprias necessidades e desafios primeiro. Quais são esses pontos problemáticos? O que está desacelerando ou impedindo o seu crescimento? Então, novamente, é sobre começar com o problema e não seguir a última tendência de inteligência artificial só porque todo mundo está fazendo isso. Exatamente. Uma vez que você souber o que precisa resolver, poderá começar a avaliar diferentes soluções de agentes de inteligência artificial. Há muito a considerar. Tipo, dê-nos dicas internas. Bem, obviamente, você quer ter certeza de que a IA pode realmente fazer o que você precisa que ela faça. Mas você também precisa pensar em como ela se encaixa facilmente nos seus sistemas atuais. Se ela pode crescer com o seu negócio, se é segura e, claro, quanto vai custar. Então é como encontrar um novo membro da equipe que não só tem as habilidades, mas também se encaixa na cultura da sua empresa e no orçamento. Analogia perfeita. E não esqueça a visão a longo prazo. Este agente de IA pode crescer com o seu negócio? É seguro e confiável? E o preço funcionará para você a longo prazo? É como qualquer outro investimento. Você precisa fazer sua lição de casa e garantir que seja a escolha certa para o seu Exatamente. E não podemos esquecer das pessoas envolvidas. Como esse agente de inteligência artificial afetará seus funcionários? Eles precisarão de novo treinamento? Como você vai gerenciar a transição para trabalhar com inteligência negócio. artificial? Isso é tão crucial. Inteligência artificial não é apenas sobre a tecnologia, é sobre as pessoas que a usam e como muda a forma como elas trabalham. Entendi. E é aí que muitas empresas tropeçam. A mudança pode ser difícil e é importante ser transparente com seus funcionários. Explique por que a inteligência artificial é boa para eles. Ouça suas preocupações e ofereça o apoio necessário para que se adaptem. É sobre levar todos juntos na jornada, não apenas colocar um robô no colo deles e dizer, descubram, certo? E lembre-se, fazer a inteligência artificial funcionar bem não é apenas sobre a tecnologia em si. Trata-se de criar uma cultura onde as pessoas estão entusiasmadas com a inovação e sempre aprendendo coisas novas. Sim, parece que há muito a considerar, tanto do lado tecnológico quanto do lado humano. Absolutamente. Mas o potencial é enorme. A inteligência artificial pode mudar negócios de maneiras que ainda nem sonhamos. É uma oportunidade louca, mas também vem com uma grande responsabilidade. À medida que a inteligência artificial se torna cada vez mais poderosa, precisamos pensar em seu impacto sobre todos. Precisamos garantir que seja usada de forma ética e para o bem. Não poderia concordar mais. Temos que considerar as consequências e garantir que a inteligência artificial alinhe com nossos valores como sociedade. E é por isso que estou tão impressionado com empresas como a Oi Robô. Elas não estão apenas construindo inteligência artificial que funciona. Estão construindo inteligência artificial que funciona de forma responsável e ética. A abordagem deles para treinar inteligência artificial como se estivessem indo à escola é tão fascinante. É como se eles estivessem realmente tentando criar uma inteligência artificial que nos entende e responde às necessidades humanas de uma maneira real. Exatamente. E a equipe deles é incrível. Eles têm pessoas de todos os tipos de áreas: psicologia, linguagem, ciência de dados, ética, todos trabalhando juntos. Eles entendem que para construir inteligência artificial
que realmente compreenda os humanos, é preciso humanos construindo. É realmente revigorante ver uma empresa colocando esses valores em destaque. À medida que a inteligência artificial se torna cada vez mais parte de nossas vidas, precisamos de mais startups como a Oi Robô liderando o caminho. Mas mesmo com as melhores intenções, descobrir como realmente usar a inteligência artificial ainda pode parecer confuso. Existem tantas opções por aí. O que você diria a uma empresa que está se sentindo um pouco perdida no labirinto da inteligência artificial? Essa é uma ótima pergunta. Eu diria para começar pequeno e focar em algo específico. Não tente fazer tudo de uma vez. Escolha algumas áreas onde a inteligência artificial possa fazer uma grande diferença e experimente. É como molhar os pés na água antes de mergulhar na parte funda. Então, não tente fazer tudo de uma vez. Encontre algumas oportunidades fáceis onde a inteligência artificial possa mostrar seu valor rapidamente e desenvolva a partir daí. Exatamente. E à medida que fica mais à vontade, pode começar a usar IA em mais e mais áreas do seu negócio. É um processo e requer alguma paciência e disposição para aprender ao longo do caminho. Trata-se de começar com um projeto piloto, provar que a inteligência artificial funciona e então expandir a partir daí. Precisamente. E não tenha medo de experimentar. Essa é a beleza da inteligência artificial. Está sempre mudando e melhorando. O que parece impossível hoje pode ser fácil amanhã. Então, mantenha a mente aberta e tente coisas novas. Isso é uma ótima mentalidade. Abrace as possibilidades, mas saiba que é uma jornada, não um destino. Absolutamente. E é uma jornada que todos estamos fazendo juntos. À medida que a inteligência artificial se torna mais parte do nosso mundo, vai mudar como vivemos e trabalhamos de maneiras enormes. Cabe a nós garantir que essas mudanças sejam positivas. Bem-vindo de volta. Parece que apenas mergulhamos nossos pés neste vasto oceano de agentes de inteligência artificial vertical. Você está certo. Já falamos sobre seu potencial para revolucionar indústrias, sobre garantir que o desenvolvimento de IA seja ético e responsável, e sobre os desafios que as empresas enfrentam ao realmente começarem a implementar essas novas tecnologias. Mas ainda há muito mais para explorar. Já vimos IA fazendo coisas bem surpreendentes, analisando pesquisa de mercado, automatizando testes de software, até lidando com cobrança de dívidas. O que vem a seguir? Como você vê o futuro dessa tecnologia? Bem, acho que vamos ver uma explosão de agentes de IA ainda mais especializados. Agentes que podem lidar com coisas que ainda nem pensamos. Saúde, educação, finanças, até mesmo áreas criativas como escrita e design. A IA vai estar em toda parte. Então estamos falando sobre IA, que pode não apenas analisar dados, mas também criar coisas, escrever histórias, desenhar produtos. Isso é realmente incrível. Mas isso não significa que ainda mais empregos serão substituídos por IA? É uma preocupação válida, com certeza. Mas é importante lembrar que a inteligência artificial é uma ferramenta, assim como um martelo ou um computador. Ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Cabe a nós, como seres humanos, garantir que a inteligência artificial seja desenvolvida e utilizada de uma maneira que beneficie a todos. Certo. Então, não é sobre IA contra humanos. É sobre encontrar maneiras para que trabalhem juntos para construir um futuro melhor. Mas como realmente garantimos que isso aconteça? Como mantemos a IA alinhada com nossos valores como humanos? Essa é a pergunta de $1 milhão. E é difícil. Mas acho que educação e conscientização são fundamentais. Precisamos aprender sobre inteligência artificial, tanto seu potencial quanto seus riscos. Precisamos falar aberta e honestamente sobre a ética de usar inteligência artificial. E precisamos responsabilizar as empresas por desenvolver e usar inteligência artificial de forma responsável. Portanto, trata-se de estar informado, estar envolvido e manifestar-se quando vemos a IA sendo usada de maneiras que não estão alinhadas com nossos valores. Exatamente. E trata-se de apoiar startups como a Oi Robô, que estão liderando o caminho no desenvolvimento ético de inteligência artificial. O foco deles na empatia e no design centrado no ser humano é um exemplo fantástico do que significa inteligência artificial Adoro responsável. a forma como abordam o treinamento dos agentes de IA. É quase como se estivessem criando esses agentes de IA como crianças, ensinando-lhes valores e ética desde o início. Essa é uma ótima maneira de dizer isso. Realmente destaca a importância de incorporar ética na inteligência artificial desde o início. É muito mais fácil moldar a inteligência artificial quando ela é jovem do que tentar consertar as coisas como mais criar tarde. uma criança. Você quer ensiná-los bons valores desde cedo para que cresçam e se tornem adultos responsáveis. Exatamente. E assim como com crianças, é preciso uma aldeia para criar uma IA responsável. É preciso colaboração entre as pessoas da tecnologia, os eticistas, os formuladores de políticas e o público. Todos precisamos trabalhar juntos para garantir que a IA seja uma força para o bem. Eu amo isso. Não é apenas sobre a tecnologia em si. É sobre as pessoas por trás dela e os valores que elas trazem à mesa. Absolutamente. E é importante lembrar que a inteligência artificial não é uma varinha mágica. Não vai resolver todos os problemas da humanidade da noite para o dia, mas pode ser uma ferramenta poderosa para enfrentar alguns dos maiores desafios que enfrentamos. Portanto, precisamos ser realistas sobre o que a inteligência artificial pode e não pode fazer. Ela não vai acabar com a fome mundial ou trazer a paz mundial, pelo menos não imediatamente, mas pode nos ajudar a melhorar a saúde, a educação, o transporte e até combater a mudança climática. As possibilidades são infinitas, mas apenas se usarmos a inteligência artificial de forma sábia e ética. Isso nos leva de volta à importância de escolher a inteligência artificial certa para o trabalho. Não se trata apenas de habilidades técnicas.
trata-se também dos valores que são incorporados na própria inteligência artificial. Não poderia concordar mais. E é por isso que estou realmente empolgado com a ideia de mercados de agentes de inteligência artificial, plataformas onde as empresas podem procurar soluções de inteligência artificial baseadas não apenas no que podem fazer, mas também em como o fazem de forma ética. É como uma loja de aplicativos para inteligência artificial, mas com foco em responsabilidade e ética. Imagine poder ver as políticas de privacidade de dados de um agente de IA, estratégias de mitigação de preconceitos e compromisso geral com princípios éticos antes mesmo de comprá-lo. Isso seria revolucionário. Acho que é uma ideia brilhante. Criaria uma verdadeira demanda por inteligência artificial ética e incentivaria as empresas a colocarem esses valores em destaque. Então, para as empresas que estão se sentindo sobrecarregadas por tudo isso, qual é a principal lição? Qual é o único conselho que você daria a elas? Não tenha medo de se arriscar. O mundo da inteligência artificial está avançando rapidamente, mas há muitos recursos e comunidades disponíveis para ajudá-lo a navegar. Faça sua pesquisa, faça perguntas e encontre parceiros que compartilhem seus valores. Trata-se de abraçar o potencial da inteligência artificial enquanto se está ciente de seus limites. É sobre encontrar a inteligência artificial certa para o seu negócio e garantir que esteja alinhada com seus princípios éticos. E o mais importante é lembrar que a inteligência artificial é uma ferramenta. Cabe a nós, como humanos, decidir como usá-la. Vamos usá-la para construir um futuro melhor para nós e para as gerações vindouras. Isso é uma nota fantástica para terminar. Eu sou o Pedro e obrigado por se juntar a nós nesta imersão no mundo dos agentes de IA vertical. Esperamos que tenha aprendido algo novo e que esteja tão animado com o futuro da IA quanto nós. Eu sou a Bia. Este podcast foi produzido por Gustavo Melles e pelo portal buscaia.com, sua fonte de educação e transformação em inteligência artificial. Até a próxima!